Bom dia, meus irmãos. Quero agradecer ao meu amigo por essa amável apresentação. Eu sou de uma pequena cidade na ilha de Nova Zelândia. Se você estuda grego, você sabe que ali é onde a Nova Jerusalém vai descer do céu. Ele mencionou meu devocional em espanhol, toda a palavra, com Robert Costa. Eu gostaria de te presentear com esse. Está no site, está escrito. Eu acredito que você vai ser abençoado com alguma coisa que você vai compartilhar nos sermões, com ilustrações, cada palavra, em espanhol, toda palavra, com Robert Costa. Uma das coisas que eu faço no Está Escrito é no site Está Escrito .tv. Eu gostaria que você fosse segunda-feira de manhã. É tudo sobre evangelismo, todo o tempo. Esse ano, mais tarde, vamos fazer um evangelismo em Maryland com o presidente da divisão norte-americana, Pastor Bryant. Eu gostaria, Maria, que você se juntasse a nós nessa série. Diferentes partes do mundo, pessoas vão estar juntando. Ali em Baltimore, muitas pessoas vão estar nos juntando para o Pentecoste de 2025. O devocional está escrito. Está escrito é evangelismo e é um privilégio para mim estar aqui com você essa semana. Vamos orar para que Deus nos direcione e eu acredito que Ele vai. Então vamos orar esperando as bênçãos de Deus. Querido Deus que está nos céus, em nome de Jesus nós vimos a você para que o Senhor nos abençoe. Qualquer coisa que o Senhor queira que nós façamos hoje, nós pedimos a Tua direção, o Seu desejo. Eu oro para que eu fale através de palavras inspiradas por Ti, Senhor. Mas eu peço que eu fale através do Teu Santo Espírito. Vimos a Ti com alegria. Algumas pessoas estão ansiosas em casa. Muitas pessoas têm muita coisa na mente deles. Nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos um sábado abençoado. Hoje nós oramos para que o Senhor toque o nosso coração, a nossa mente e que nos direcione a Ti, Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos confiadamente. No nome de Jesus, por favor, fale comigo. Amém. No dia 29 de maio de 1953, quando um apicultor da Nova Zelândia, o homem que se tornaria conhecido como o Sr. Edmund Hillary, chegou ao topo do Monte Everest junto com o Sherpa Tenzin Norgay do Nepal, tornando-se as primeiras duas pessoas a alcançar com sucesso o teto do mundo. Não havia garantia sequer que sobreviveriam à expedição. Com 8.849 metros de altura, a apenas 9.000 metros, há apenas um terço de oxigênio disponível no topo em comparação com a base. Dependendo do critério usado, o gigante do Himalaia já ceifou até 16 vidas em um único dia. Por que tentar algo tão perigoso? Quase 350 pessoas vindas do Nepal, da Índia, do Canadá, do Macedônia do Norte, Irlanda, Bangladesh e dezenas de outros países morreram tentando. Em 1911, o norueguês Roald venceu a corrida até o Polo Sul, superando a equipe liderada pelo britânico Sir Robert Falcon.
cuja equipe inteira morreu na Antártida. Pessoas já cruzaram o Oceano Atlântico em balão, em barco, a remo, e também morreram tentando. Uma amiga minha recentemente correu uma maratona usando um colete de 9 quilos. Ela só queria saber como isso seria. O que leva as pessoas a tentarem feitos tão extremos? Talvez seja fama, aventura, notoriedade, pode ser dinheiro, pode ser muitas coisas, muitos motivos. O famoso alpinista britânico George Mallory, que morreu no Everest em 1929, disse que escalava o Everest porque está lá. Então, o que te motiva a fazer o que você faz? O que te motiva a ser cristão, como um cristão? Hoje essa pergunta pode parecer inofensiva, mas quando os eventos... Essa pergunta estará na linha de frente da sua mente quando os eventos de profecia se cumprirem. A Bíblia diz em Apocalipse, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Daniel escreveu que viria um tempo de angústia que nunca houve. Jesus adverteu, neste mundo tereis aflições, e ainda ele disse, bem-aventurados sois quando os injuriarem e o perseguirem. No Apocalipse, lemos que haverá um tempo em que as pessoas não poderão comprar nem vender, e a partir daí tudo só piora. Ser cristão não é um caminho fácil, alguns de nós já sabem disso, a maioria não. Então, por que alguém escolheria esse caminho? O que te motiva a pregar, a ensinar, a liderar, a seguir, a ser um discípulo de Jesus nesse ponto avançado da história da Terra? Gostaria de te convidar a você a vir comigo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. Não se entristeçam. Mas por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E agora nós entendemos, porque isso é o que a Bíblia diz. Aqueles que ficarem vivos, que estiverem vivos, aqui ele diz, porque o Senhor mesmo descenderá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trompeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aqui o que Pedro conforta cada um de nós. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus está voltando. Vivemos com esperança hoje porque Jesus está prestes a voltar. Cada sinal dos tempos, cada funeral, cada guerra e cada boato de guerra nos lembram de que a volta de Jesus está próxima. Vivemos na luz da bendita esperança. Tito, capítulo 2, versículo, diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, Jesus Cristo. Estamos esperando essa... Senhoras e senhores, nós acreditamos na bendita esperança, nós acreditamos em Jesus. Nós dizemos, vem outra vez, Jesus está voltando de novo. Não haverá
não haverá enfermidades, não injustiça, não tristeza, não mortes, não lágrimas. As coisas passadas já passaram. Quando Jesus voltar, nós somos guiados pela volta de Jesus. Estamos tão entusiasmados com isso e colocamos essa perspectiva na placa da frente das nossas igrejas, adventista. Cremos no iminente advento de Jesus. Então, o que te sustenta quando os tempos ficam difíceis? Jesus está voltando em breve. O que te abastece quando sua energia espiritual está se esgotando? A bendita esperança, aquele dia quando os mortos em Cristo ressuscitarão, quando os céus se enrolarão como um pergaminho. Aquele dia, quando Jesus disser, ao norte dai, ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. Esse dia em que você será reunido novamente com seus entes queridos, naquele dia em que a dor, a pressão, as lutas, os sofrimentos desaparecerão. Jesus está voltando. Amigo, essa é a bendita esperança que alimenta o nosso espírito missionário. Não podemos dormir sobre a mensagem que temos, sabendo que Jesus está para voltar. Temos um mundo em que contar, vizinhos a alcançar, uma comunidade a ministrar. Jesus está voltando. Temos o privilégio de ter o Evangelho eterno para pregar. Essa igreja foi levantada para a missão. É por isso que estamos aqui. Nós temos um trabalho para fazer. No ministério está escrito, nós trabalhamos diariamente motivados pela bendita esperança e pelo fato de que o Evangelho deve alcançar o mundo. Essa igreja está comprometida com a missão. Durante um projeto evangelístico, enquanto treinávamos membros da igreja para compartilharem sua fé, um irmão começou a estudar a Bíblia com um colega de trabalho. Pouco tempo depois, ele e sua esposa começaram a frequentar nossas reuniões. O irmão da igreja não sabia que o casal estava prestes a se divorciar, nem que o marido planejava tirar a própria vida assim que o divórcio fosse finalizado. Mas à medida em que eles participavam das reuniões, as perguntas eram respondidas, o amor entre eles foi reacendido. Jesus apareceu em seus corações e ambos foram batizados. Jesus está voltando em breve. Temos um mundo para alcançar, para dizer. Maria e Samuel achavam que tinham tudo, mas Maria sentia que algo estava faltando. Ela começou a assistir o programa Está Escrito com o pastor Robert Costa pela Cidade TV em Bogotá, na Colômbia. No final do programa, aparecia uma mensagem que dizia, queremos orar por você. Maria ligou. Então ela ligou e um obreiro bíblico entrou em contato com ela e logo eles começaram a estudar a Bíblia. Maria disse que a vida deles recomeçou. Na nossa antiga igreja, ela contou, ouvíamos mais sobre a vida do pregador do que a palavra de Deus, e agora é tudo sobre escrituras, e acrescentou, o nome do programa diz, está escrito, devemos contar ao mundo que Jesus está voltando em breve, e porque Ele nos ordenou a fazer isso há 2000 anos atrás, Apocalipse 10, começando no versículo 8, diz, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce como mel na minha boca. Mas depois de o comer, o meu estômago ficou amargo. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Profetize outra vez. Esse foi o recado de Deus. 1800 anos antes de existíssemos. Esse é o caminho dado por Deus. Deus diz, o seu papel é profetizar outra vez a cada nação, tribo, língua e povo. Somos chamados para proclamar as boas-vindas, as boas novas, a pregar o Evangelho eterno
Por algum motivo, para todas as línguas, todas as pessoas que estão lutando, Deus diz, profetize de novo. Profetize o Evangelho eterno. Por algum motivo, enquanto ia tirar a sua vida, Arthur parou para abastecer o seu carro. Quando estava entrando novamente em seu veículo, alguém que não o conhecia, por a última vez, o chamou e o convidou para um estudo bíblico na terça-feira, ali no posto de gasolina. O que você está fazendo na terça-feira? Como ele estava pensando nisso, ele não tinha nenhum lugar para ir na terça. Ele falou, não estou fazendo nada. E o homem então falou, por que você não vem num estudo bíblico na minha casa? Nós ali lemos a Bíblia. E ele pensou no convite e depois refletindo, ele aceitou e foi para casa. E disse, eu vou estar lá. Depois de algumas semanas participando dos estudos bíblicos, começou a frequentar a igreja. E quando eu o conheci, ele já era líder dos desbravadores em sua igreja havia 19 anos. Por favor, pode dizer amém? Isso é o que Deus faz. Quando você fala uma palavra, quando você fica impressionado pelo Espírito Santo, quando você sabe que Jesus morreu e alguma pessoa que você quer ver no reino, você fala para as pessoas que Deus vai voltar. A esperança da segunda vinda nos foca na missão. Ela nos ajuda a olhar além dos desafios da vida diária. Há um dia melhor vindo, há uma terra melhor adiante. Na segunda vinda de Jesus, dá vitalidade e urgência à nossa mensagem. Não temos todo o tempo do mundo para contar o mundo. E a esperança do retorno de Jesus alimenta não só fogo espiritual dentro de nós, mas nos motiva a nos prepararmos espiritualmente para aquele grande dia. Nos direciona. E Jesus nos está preparando, Jesus está nos motivando para esse dia grande. É Jesus, é a palavra de Jesus. Mateus 24, 25 nos dá não somente quando aproximadamente, quando de acordo com aquele que nós vemos ao redor nosso, mas quando vai acontecer. Esteja pronto, Jesus está voltando pronto. E amigos, se você está vivendo uma experiência cristã morna, abrace Jesus. Se você está espiritualmente adormecido, Jesus pode te despertar. Talvez não gentilmente, mas Jesus vai te levantar. Jesus está voltando em breve e Jesus quer que você esteja pronto para esse dia. Se a vida tem arrancado do seu coração, lembre-se, Jesus está voltando muito breve. O Senhor nos disse, através da sua mensageira, no volume 8, Testemunhos para a Igreja, está vindo uma tempestade implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Não precisamos dizer os perigos dos últimos dias logo virão sobre nós. Eles já vieram. Precisamos agora da espada do Senhor para cortar até a alma e a medula das concupiscências da carne e os apetites de suas paixões. A segunda vinda de Jesus muda tudo. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele voltará. Há uma urgência em nossa fé. E quando os últimos dias da terra se apertarem contra você, você terá uma âncora para a alma. No concílio anual da Igreja Adventista de 1978, realizado em Tacoma Park, em Maryland, foi lida uma saudação do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, apresentado então pelo vice-presidente da Conferência Geral, Elder Neil Wilson. Essa saudação foi organizada por um membro da igreja que trabalhava na Casa Branca. Mas naquele concílio anual ficou marcado por outro momento notável. As atas das reuniões registraram que logo após anunciar sua aposentadoria, o pastor Robert Pearson compartilhou algumas de suas preocupações como presidente. Irmãos e irmãs, ele falou, essa não é apenas mais uma igreja, é a igreja de Deus.
Já existem forças sutis começando a se agitar. Infelizmente, há aqueles na igreja que menosprezam a inspiração de toda a Bíblia, aqueles que zombam dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, aqueles que questionam a cronologia curta da terra segundo o espírito de profecia e atacam, infelizmente, atacam o espírito de profecia abertamente, de forma disfarçada. Eu estou lendo as palavras do pastor pastor Neil, como o Robert Pearson, como ele diz, há os que apontam para os reformadores e teólogos contemporâneos como fonte e norma de doutrina da doutrina adventista, aqueles que querem esquecer os padrões da igreja que amamos, aqueles que cobiçam e cortejam o favor dos evangélicos, os que querem jogar fora o manto do povo peculiar e os que desejam seguir o caminho do mundo secular e materialista. Ele disse, eu apelo para você, não deixe que isso aconteça. Não somos adventistas do sétimo dia anglicanos. Não somos adventistas do sétimo dia luteranos. Nós somos adventistas do sétimo dia. Essa é a última igreja de Deus, com a última mensagem de Deus. Você pode dizer amém aí onde você está? Nós somos adventistas do sétimo dia. Deus está procurando hoje homens e mulheres com um fardo por sua alma, que amem a igreja de Deus e a verdade de Deus, que amam a Deus mais do que eles amam a sua própria vida, para garantir que a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a voltar alcance todo mundo. A tarefa não é fácil. Se entendemos corretamente a Bíblia, o espírito de profecia, vem aí um tempo de angústia e desafio como a igreja e o mundo nunca antes enfrentaram. Você leu, assim como eu também li, que a igreja parecerá que vai cair. Pastor Pearson diria para você, eu suplico a vocês, não deixem isso acontecer. Liderem com Jesus no seu coração, liderem com paixão no seu coração, sigam cheios do Espírito Santo e focalizem na missão em suas vidas, dependem, disse. E focaremos na missão como se a nossa vida dependesse disso. Irmãos e irmãs, simplesmente precisamos manter o rumo. Eu nasci nessa linda ilha de Nova Zelândia, lindo lugar. Tem campos, montanhas, Alpes. Nós temos rios, as pessoas que se veem melhor no mundo, os mais inteligentes, um mundo perfeito, um país perfeito. Alguns lugares mais pequenos que a Itália. Terremotos podem alcançar, como no Chile, na Indonésia, terremotos. Temos muitas atividades na Terra, como a ilha, como um parque nacional. Não é incomum dirigir por algumas partes do país e ver alguma fumaça saindo ou algumas piscinas quentes por todo o país. Tem lugares em que coisas saem da terra e direcionam até o céu. Se você vive na Nova Zelândia, você vê que é um caminho. Você precisa estar fora do caminho em alguns desses lugares. Você não quer estar num lugar onde a terra é débil e você pode cair e se fundar. Porque as fumaças, os vapores quentes saem da terra e vai queimar você rapidamente. Então, quer que você for nesse país, você vai ver sinais. Você vai ver sinais que dizem, mantenha no caminho. Irmãos e irmãs, nós como adventistas do sétimo dia devemos nos manter no caminho. Jesus está vivendo, Jesus está voltando de novo. Como igreja, não devemos recuar na comissão que Deus nos mandou. E Jesus nos mandou a fazer discípulos de todas as nações. Ele diz, vai, eu estou com você sempre. Lembramos de alguma coisa.
Lembramos dos flocos de milhos que foram inventados pelo médico adventista John Harvey Kellogg. Mas John deixou os negócios cereais ao lado e assumiu que o seu irmão, Will Keith Kellogg, ofereceu a Percy McGann uma grande quantia de dinheiro para trabalhar com ele em uma área importante de desenvolvimento da empresa. Percy McGann havia sido um dos fundadores da escola de hoje conhecida como Universidade Andrews. Mais tarde, ele fundou a Escola Madison aos arredores de Nashville, no Tennessee, uma instituição de apoio próprio que, mesmo tendo fechado muitos anos, ainda exerce influência profunda na obra de Deus. Naquela época que Kellogg ofereceu a McGann, já havia causado enorme impacto na igreja, no mundo. An enormous impact on the church. His was a significant contribution. Ele deu uma contribuição muito grande. Talvez fosse hora de se recuar. Ele sabia que poderia facilmente transformar aquele salário em muitos milhões de dólares, que seriam hoje em dia. O que você faz quando confrontado com uma oportunidade como essa? McGann passou a noite inteira orando sobre a decisão e no dia seguinte chegou à conclusão de que Deus o havia chamado para formar adventistas, não fabricar flocos de milho. Jesus está voltando em breve. Ele nos chamou. Deus nos chama, isso é o que Deus faz. Você entendeu o meu ponto? A igreja está aqui por uma razão. Em 1993, o Departamento Ministerial da Conferência Geral publicou um livro chamado Pregação, Pregando para os Tempos, escrito por Charles. É um livro extraordinário no qual o Elder Bradford afirma que precisamos pregar temas substanciais como viver na esperança de Deus sem um mediador. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você escutou um sermão como esse pregado no sábado de manhã, você conhece a verdade? Você conhece? Não estamos pregando temas como esse. A Bíblia não é Nós não somos tão conservadores. Nós não queremos ver tão conservadores ou preguiçosos sobre temas espirituais. Essa pregação é para encorajar ministros do Evangelho, para chamar o povo a um relacionamento profundo com o Salvador, compreender as questões do grande conflito, para dar as costas ao pecado e entregar o coração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisamos e nem queremos ser o povo de Isaías 30:10, o que diz: eles dizem que são videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não nos profetizes verdade, falai-vos coisas agradáveis, profetizais ilusões. É claro que há corações com aversão ao ensino bíblico, é difícil ser um ser humano hoje em dia. Depois de 6.000 anos, Satanás está no auge de sua astúcia. Ellen White diz: Satanás inventa inúmeras estratégias para ocupar nossas mentes, para que elas não se concentrem na obra que deveríamos conhecer melhor. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que trazem à vista o sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso. Ele sabe que tudo depende de desviar as mentes de Jesus e da sua verdade. Isso é o que diz. Devemos pregar um evangelho amoroso. O evangelho não pode nos bater. Todos os ensinamentos da Bíblia. Estamos em um tempo crítico. Vamos dizer que esses tempos está perdido, mas Jesus está voltando em breve e nós temos uma oportunidade de levar essa mensagem a um outro nível. Meus amigos, quero sugerir, embora a volta de Jesus deva ser uma motivação, há algo que transforma você em um nível mais profundo. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. E vemos esse amor manifestado no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito. Mas Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós.
Sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu por nós. O que nem mesmo a segunda vinda de Jesus pode fazer por você, a cruz pode realizar. Jesus demonstrou seu amor por você na cruz. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém. O Filho de Deus foi executado onde criminosos e assassinos eram executados. Um homem de tribulações, isso que Jesus fala. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dores, o que sabe o que é padecer. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. E ainda ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e será satisfeito. Se você não sente a urgência dos tempos, você não está sozinho. Mas tem algo que deveria parar você imediatamente. E isso é a mensagem de que Jesus morreu por você. Como você vai voltar atrás? Como você vai dar as costas a Jesus? Ele morreu por você. Como você não vai louvar a Deus se Ele morreu por você? Se tem alguma coisa que deve motivar você, é isso. Este é o Deus declarando o seu amor por você. Esse é Deus mostrando que não pouparia nenhum esforço para assumir a pena do seu pecado e te oferecer uma vida eterna. Deus não simplesmente fala com você da cruz. Ele faz um apelo, Ele te chama. Pregos em suas mãos e em seus pés, uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma lança em seu lado. Ele foi insultado, agredido, o Filho Santo de Deus. Isaías, a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de qualquer homem. Pensa sobre isso, o Criador, suspenso entre céus e terra, entre dois ladrões ali na cruz. Até o sol recusou-se brilhar naquele dia. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Esse é Jesus morrendo por você. O pecado exige morte, mas desde que houve pecado, houve também um Salvador. Jesus morreu pelos indignos, por mim, pelos seus pecados, pela sua dor, pela sua infidelidade. Ele morreu para aqueles que estão quebrantados, Ele morreu para aqueles que são infiéis. Jesus morreu por você. Tem que ter alguma coisa que move você hoje, e Jesus morreu por você. Então, o que você fará com Jesus, aquele chamado Cristo? Porque eu vou dizer para você hoje, as crenças fundamentais não é suficiente para mover o seu coração. Elas podem convencer a sua mente, mas não transformam o seu coração. O juízo não é suficiente, o mundo morrendo não é suficiente, a missão da igreja não é suficiente, nem mesmo a volta de Jesus é suficiente para manter você no coração de Cristo. Somente a cruz. Meus amigos, somente a graça de Jesus, possibilitada pelo sacrifício de Jesus, pode te atrair, te sustentar. Pai, perdoa-lhes porque, todos aqui na conferência geral, porque eles não sabem o que eles fazem. Pai, perdoa quando eles vão para casa e eles não sabem o que eles fazem. Perdoe, Pai. Perdoa os adventistas. Eles não sabem o que eles fazem. Meu Deus, por que você me abandonou? Em suas mãos encomendo o meu espírito. Executado num sistema de tortura romano. Uma vida vivida. Meus amigos, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da segunda vinda. Nós somos o povo da mensagem dos 3 anjos. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo do sacrifício com o qual nada tivemos a ver, mas que liberta cada um de nós quando aceitamos o sacrifício como nosso. O que está acontecendo lá fora? Jesus está morrendo numa cruz. O que Ele faria isso? Por quê? Por um único pecador.
porque Ele amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso diz a você sobre o valor da alma? O que isso diz a você sobre o seu valor nos olhos de Deus? Esqueça o que eu estou te dizendo. Pensa sobre o que Jesus falou quando Ele entregou a vida dele para você. O que isso diz para você sobre o amor de Deus? Jesus ama você. Jesus morreu por você. Jesus voltará em breve por você. O santo morreu pelos pecadores. O puro pelos impuros. Lá na cruz. O sem pecado pelos pecadores. Lá na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquela cruz. E deve impactar a nossa vida. Jesus te ama. A graça dele é suficiente para você. Paulo escreveu: o amor de Cristo nos constrange. E esse amor se vê na cruz. O que você vai fazer sobre a cruz, amigo cristão? Quando Jesus demonstrou o amor dele, quando o amor foi demonstrado, quando o pecado foi vencido, grande é aquele que morreu pelo mundo. Ele foi publicamente executado em vergonha, ignomínia, para alguém que te ama, e Ele quer que nós estejamos salvos. Quando nós voltamos para a África, a Ásia, na América Central, na América do Sul, no Pacífico do Sul, nós devemos ir para casa meditando sobre a cruz, contemplando a cruz. Nós devemos ir para casa sabendo que Jesus morreu por mim num nível muito baixo. Jesus morreu para salvar, para me redimir. O que vamos fazer sobre Jesus, o Cristo que morreu por você? Ele me lembra uma mulher no sul de Indiana, quando um tornado atingiu a sua casa, ela levou os seus filhos para o porão da sua casa. Quando a casa começou a desmoronar, e ela protegeu com o próprio corpo debaixo dela. No meio do caos, o filho dela de 8 anos gritou: "Mamãe, me salva", e ela salvou. Um feixe de aço caiu sobre suas pernas. Ela viu um tijolo voando em direção à filha de 5 anos e ela se reposicionou para que o tijolo não atingisse sua filha. O nome dela era Stephanie. E se você visse ali no sul de Indiana, uma mulher com 2 pernas de próteses, todo mundo ia dizer: essa é a mulher que salvou seus filhos, essa é a mulher que estava pronta para morrer, para que os filhos dela então pudessem viver. Se você olha para a cruz, esse é o homem que amava irmãos e irmãs, esse é o homem que amava seus filhos. Esse é o homem que estava pronto para morrer, para que nós hoje tenhamos vida eterna por Ele. Se você visse Jesus agora, notaria cicatrizes nas palmas de suas mãos e seus pés. Essas cicatrizes diz: esse é o homem que ama seus filhos. Você veria as marcas dos espinhos em sua testa. E ele perguntaria: que são essas feridas em tuas mãos? Então ele responderá: são as feridas são as feridas que recebi na casa dos meus amigos. Na cruz, Jesus respondeu todas as perguntas sobre o amor de Deus, todas as perguntas sobre o propósito de Deus para você, todas as perguntas sobre o seu valor como um ser humano. Na cruz, Jesus declarou que Ele tinha planos maravilhosos para você, para o mundo, planos maravilhosos para a igreja, porque Jesus está voltando em breve. Nós somos adventistas do 7º dia,
empoderados pelo Espírito Santo, pregaremos o Evangelho, proclamaremos a mensagem dos 3 anjos, empoderados pelo Espírito Santo. Nós somos adventistas do 7º dia. Nossos olhos vão estar fixos na coluna de nuvem. Nós somos adventistas do 7º dia. Tem alguma coisa sobre a mensagem que devemos dizer ao mundo? Nós somos adventistas do 7º dia. Somos remanentes do povo de Deus. Talvez não vamos estar sempre corretos, mas Jesus morreu na cruz. E até mesmo quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por você. Nós somos adventistas do 7º dia. Isso diz alguma coisa sobre a Igreja de Deus hoje. Na linha de frente, tudo sobre nesse mundo, Ele está voltando pronto. Vamos dizer ao mundo a nossa palavra. Os adventistas do 7º dia devem dizer ao mundo: é umas boas novas. Jesus está voltando pronto, em breve. Ele pagou todo o preço. Nós somos aceitados hoje. Pela graça de Deus, nós fomos chamados a ser parte dessa igreja para levar o Evangelho eterno ao mundo. E a nossa esperança está na cruz, no sangue derramado. Na justiça de Jesus está a nossa esperança. Nossa esperança está na bendita esperança. E naquele dia, quando o céu oriental se abrir, naquele dia, quando Jesus aparecer como uma incontável companhia de anjos, naquele dia, quando a gravidade perder seu poder sobre os seus pés, naquele dia, nós vamos declarar ao mundo as palavras do antigo cântico: livres enfim, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres enfim. Você pode dizer amém hoje, igreja? Nós somos adventistas do 7º dia e pela graça de Deus, nós vamos pegar a palavra de Deus e falar ao mundo. Vamos orar, ora comigo agora. Pai que estás no céu, nós te agradecemos muito pelo privilégio. Não estamos dizendo que somos melhores. Não estamos dizendo que estamos sobre todos. Nós estamos dizendo que precisamos de você para pregar essa mensagem. Se nos dar uma missão para proclamar ao mundo, ó querido Deus, quem está apto para essa missão? Nós te pedimos hoje, Senhor, pela sua graça, uma graça extra. Nós estamos numa guerra aqui, Senhor, e não somos suficientes para essas coisas. Nós oramos para que a esperança de Jesus possa queimar em nós, para que nos possa inspirar, que nos vai motivar a levar o Evangelho adiante. Olhamos para o céu e acredito que podemos escutar as carruagens. Se Jesus, estamos pedindo para um coração comissionado para a missão. Amigo de Deus, se você ver a Jesus hoje, levanta a sua mão. E você acredita que Jesus te enviou? Levanta a sua mão e diz: aqui eu estou, envia-me a mim. Senhor, nós somos adventistas do 7º dia. Nós dizemos todos juntos: eu vou, eu irei. Dizemos juntos: nos dê Jesus. E nós dizemos juntos, como João escreveu o livro de Apocalipse: ainda Jesus Cristo, nós vamos pela graça, e nós te agradecemos, e nós te louvamos, e nós apelamos para que o Senhor encha a sua igreja com o seu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Por favor, diz comigo, Adventista do 7º dia. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua igreja.